E aí, quando você perde a estrutura semanal, o mercado entra numa fase, que é a fase do bear market, né? Que é a fase de realização de lucro. Então, por exemplo, ele chega lá, né? Na estrutura de alta. Você perdeu, vamos dizer que final do ano ele supera os 124 mil, mantém a estrutura de alta. Se ele perdeu 120 mil, ele vai querer captar essa liquidez, talvez essa liquidez, talvez essa liquidez, talvez essa liquidez. Aqui vai ter muita gente alavancada que vai virar alvo. Entendeu? Sempre quando você tem muitos fundos, né? Você tem muita liquidez. Então, por exemplo, tem liquidez abaixo do 108, tem liquidez abaixo de 77, tem liquidez de 52. O que o Smart Money gosta de fazer? Ele gosta de levar o preço lá em cima e quando ele começa a fazer a realização de lucro, ele começa a buscar liquidez por liquidez durante um ano inteiro. Ele vem buscando liquidez durante o ano inteiro. E aí o mercado cai, né? Os famigerados lá, 80% do topo, e aí você fica com cara de bunda, né? Porque ele vem caçando liquidez, ele vem limpando toda a liquidez de todo mundo que já estava nessa alta aqui há muito tempo. Né? Ele sempre faz isso, tá? Então, tipo, né, onde é que você tinha os fundos no último bear market, cara? Você tinha esses fundos aqui, ó, tá? Você tinha todos esses fundos aqui para a manutenção da alta, ó. Esse daqui também, ó, tá? Aqui ele deu uma limpa, depois ele fez uma intenção de alta novamente, depois ele começou a vir durante um ano inteiro caindo para pegar todo mundo que estava com ordem e que não acreditava mais que ele ia voltar para 28 mil dólares. Quando estava aqui em 69, não tinha um puto no mundo inteiro que acreditava que ia voltar para 28. Só eu acreditava que ia voltar para 15. Tá? É exatamente a mesma coisa. Alguns não acreditam que ele vai voltar para 50 mil dólares nunca mais. Talvez ele não chegue mesmo, mas ele pode buscar 78 no próximo bear market, ele pode buscar os 50 mil. Ele tem liquidez aqui, ele tem fundo. Então, sim, depois de um ano, ele pode buscar liquidez. Né? Acontece que a gente não sabe aonde está o topo do Bitcoin nesse ciclo. Me parece que ele quer, inclusive, entregar um pouco mais, né? Talvez a gente chegue no final do ano e faça assim, você fodeu. Ou talvez ele faça um topo duplo aqui e já comece a buscar liquidez. Então, não tem como saber, né? Tá? Mas eu preciso fazer o seguinte: desenhar. É igual o desenho de criança: topo e fundo ascendente, topo e fundo ascendente. Ah, ele testou o topo anterior como suporte para continuar subindo? Sim. Veio para cá, testou o topo anterior como suporte para continuar subindo? Sim. Ele voltou para cá, testou o topo anterior para continuar subindo? Sim. Aqui ele testou o topo anterior para continuar subindo? Sim. Então a manutenção de alta. Manutenção de alta, né? Eu literalmente desenho, tá? Então desenho, ó, tendência de alta de 3 anos, ó, topo, tá? E outra coisa, aqui também tinha um fundo, ó, topo anterior virou fundo para continuar subindo. Topo, testou, aqui ele não chegou a testar esse fundo aqui, esse topo aqui ele não chegou a testar, ó, ele foi muito forte a tendência. Mas esse topo aqui ele testou, esse topo aqui ele testou. Tá vendo? Esse topo foi testado como suporte no futuro. Aí esse topo aqui também. Esse topo foi testado no futuro como suporte. Este topo foi testado no futuro como suporte. Esse topo foi testado como suporte. Esse topo, que pode ser ou não rompido, se ele romper, vamos dizer que ele rompe, tá? Vai o Bitcoin para 143 mil dólares. Que quando ele vai tentar? Ele vai tentar recuar para testar os 120 mil como suporte. Para depois tentar subir de novo. Só que daí, se acontecer dele cair, perder isso aqui, é bear market. É bear market. Tá. Então não dá para saber. Por isso que quando ele vem para cá, eu tenho que ficar na defensiva. Porque ele já fez vários topos, né? Vai ter uma hora que ele vai conseguir inverter isso daqui.
Vai ter uma hora que o mercado vai inverter isso daqui. E aí vai iniciar o bear market, né? Então, por enquanto, tem bear market? Não. Porque a gente não perdeu os 108 mil dólares. E tem um detalhe. Ele tem que perder o topo anterior, que é 108, e perder o fundo anterior, 98. Então, só podemos dizer se ele vai iniciar bear market se ele perder o 98 e se manter abaixo de 98 mil dólares. No contexto atual. No contexto atual. Tá? A mesma coisa aqui. Se ele romper o 124, o topo e o fundo, ele só vai dizer que vai perder se ele perder o 108. Só que se ele chegar em 120, já arrisca, já dá o sinal de, opa, pode ser que se ele ir agora para 108 e perder 108, a gente perde estrutura semanal. E aí a tendência é de baixa no semanal. E vai acontecer. Cedo ou tarde acontece, tá? Então, quando é que vai acontecer? A gente não tem controle disso, não tem como saber. O mercado pode continuar subindo aqui, pode continuar entregando alta e simplesmente vai dando alta infinita, não tem como saber. Então, não tem como saber, se eu não tenho como saber, é topo e fundo ascendente, é continuação de alta, eu acredito em alta e foda-se. Porque é o que o mercado está mostrando para mim, para gente. Tá? E o mesmo princípio se aplica para tudo. E aí é a mesma coisa para todos os outros ativos, pessoal. Todos os outros ativos é literalmente a mesma coisa, né? Total 2, a mesma coisa. Você tem topos e fundos ascendentes, então manutenção da estrutura de alta, continuação de alta, ó. Perdeu o topo semanal anterior aqui, ó, tá? Ameaçou inverter. Ameaçou inverter, ó. Perdeu o topo anterior, certo? O topo anterior estava aqui, ele não podia cair além daqui. Quando ele caiu até aqui, ele não podia perder o fundo. Beleza, não perdeu o fundo, manteve alta. Ok, continuação de alta. Ok, expectativa é de mais alta pela frente. Simples assim, mais alta pela frente. Tá? E aí o meu alvo, né, dá para fazer isso daqui. Eu junto os dois topos, meu alvo vai ser lá os 2,5 trilhões, né? Que já é uma grana bem considerável. E ele pode romper isso daqui. Pode romper. Tá? Isso aqui pode depois romper, virar suporte e o mercado continuar em fase de expansão, 5 trilhões, 6 trilhões, 10 trilhões, e a gente vai enchendo os bolsos. Mas isso aqui é um topo e fundo ascendente, é fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior, ok. Quando ele tentou ameaçar bear, não conseguiu, perdeu temporariamente, né, a média. Justamente, né, ele gosta de fazer as pessoas acreditar que vai inverter, só que ele não perdeu o fundo anterior, enquanto não perde o fundo anterior também pode manter a estrutura de alta. Tá? Então, o primeiro sinal de um risco é perder o topo semanal anterior. O sinal de confirmação de virada de tendência é perder o fundo anterior. Daí é uma confirmação. Né? Mas isso aqui para mim é continuação de alta. Média apontando para cima. Tá andando aqui meio de lado ainda, mas tá... é continuação de alta isso aqui, tá? Para mim isso aqui é uma expectativa de alta. A expectativa de que o mercado aqui vai expandir preço, tá? Eu olho para esse gráfico aqui, eu só espero continuação de alta pela frente. Isso aqui é o mercado total das altcoins. Rompendo esse caneco aqui, continuação de alta. Final de ano maravilhoso, cabuloso para a gente fazer dinheiro. Mas eu não tenho controle sobre isso daqui.